Porque uma das coisas mais primordiais para a dignidade de um ser humano é o direito ao nome. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre documentos, sobre nome social, sobre, enfim, RG, todas essas coisas para pessoas trans. Eu já falei aqui para vocês antes sobre como foi a minha saga para conseguir mudar o meu nome nos meus documentos, né? E já falei também para vocês sobre como é hoje em dia, porque as coisas estão bem diferentes do que eram lá em 2017, quando eu tentei mudar o meu nome pela primeira vez e consegui, tá? Na primeira tentativa eu já consegui, mas enfim, as coisas mudaram e ficaram bem mais fáceis. Só que eu não tinha feito aqui para vocês ainda um vídeo falando exatamente muito sobre isso, sobre como é para conseguir, enfim, né? Não tinha feito um vídeo sobre isso. Então, chegou o momento. Antigamente, para você conseguir mudar o seu nome e o seu gênero nos seus documentos, você precisava fazer um requerimento judicial. Você tinha que ir na justiça, seja entrando no modo privado, né, com advogado privado para entrar, para dar início ao processo, ou indo em uma defensoria pública. O nome tinha fugido aqui da minha mente, mas enfim, você poderia também ir numa defensoria pública para poder fazer essa solicitação. O que eu fiz foi numa defensoria pública na minha época. Você precisava levar uma série de documentos, você precisava levar vários depoimentos de pessoas que te conhecem falando que você vive enquanto uma pessoa do gênero oposto ao seu nascimento e que você se apresentava com aquele nome que você estava requerindo. Você precisava levar fotos de você vivendo naquele determinado gênero. Você precisava, enfim, de uma série de coisas e você ainda tinha que ter muita paciência porque o processo era bem demorado e ainda podia acontecer de o juiz ou juíza em questão pedir uma audiência para conversar com você, para conversar com seus parentes, com seus amigos, enfim, para poder decidir se você era uma pessoa merecedora de ter esse nome e esse gênero retificado. No meu caso, demorou 10 meses o processo e foi tido como um processo rápido até, né, por ter demorado 10 meses. Eu entrei no meio de um mutirão. Teve um mutirão aqui em Brasília para retificação de nome e gênero na Defensoria Pública daqui de Brasília. Então, eu fui nesse mutirão, levei todos os documentos, fiz o requerimento da mudança de nome e de gênero, e aí a gente foi e teve que esperar o processo se encaminhar, e eu acabei sendo chamada para uma audiência onde eu tive que levar minha mãe, onde eu tive que levar o meu namorado daquela época, onde eu tive que levar amigos, né, para conversarem com a juíza, para ela poder tomar uma decisão. Então era um processo todo muito burocrático e por vezes chegava a ser humilhante para algumas pessoas trans. Para mim não chegou a ser, mas eu sei de relatos de pessoas trans que, por exemplo, o juiz na audiência pediu para que a mulher trans andasse pela sala para ele analisar se ela andava de um jeito feminino o suficiente para ele poder dar a ela aquele direito ao nome e ao gênero dela. Então, aconteciam algumas coisas assim nessas audiências que poderiam ser muito humilhantes. No meu caso, não chegou a ser humilhante. A juíza, ela foi bastante empática, apesar dela ter pedido uma audiência, né? No final, ela até me perguntou se eu tinha me sentido confortável com a audiência. Ela já tinha dito que o veredito seria positivo. E ela me perguntou se eu tinha me sentido confortável com a audiência, porque esse era o primeiro caso que chegava lá para ela. E ela não sabia muito bem qual era... se era bom ela pedir audiências. E o que eu falei pra ela foi que, no caso, eu não me senti desconfortável com a forma como foi conduzida, mas que pedir audiência para um caso desse eu não achava que era nem um pouco necessário, né? Eu achava que era algo totalmente dispensável, né? Não sei se foi prudente da minha parte falar isso para a juíza, mas eu falei. Ela concordou comigo, né? Eu tive muita sorte do meu processo ter caído nas mãos de uma juíza ok. E ela depois foi e acatou o meu pedido e retificou tanto o meu nome quanto o meu gênero, né? Isso é importante de frisar porque eu não tinha feito cirurgia de redesignação sexual em 2017 quando eu fiz esse pedido. Quando teve a audiência, eu também não tinha feito a cirurgia ainda, então eu tive o meu gênero retificado enquanto feminino, sendo que eu ainda tinha um pênis na época. E algum tempo atrás, a mudança de gênero só era permitida com a cirurgia de redesignação sexual. Tanto que quando eu fui fazer o pedido de requerimento, né? Quer dizer, quando eu fui fazer o pedido de mudança de gênero,
me alertaram que não era prudente eu fazer isso, que o mais prudente era eu pedir só a mudança de nome e depois de um tempo, vivendo com aquele nome, eu entrar com o pedido da mudança de gênero ou depois que eu fizesse a cirurgia, porque era mais certeza de que iriam acatar. E eu bati o pé e falei que não, queria pedir as duas coisas logo, porque não fazia sentido eu depois ter que entrar com um outro processo. Então eu iria pedir as duas coisas logo, mesmo que corresse o risco de ter o meu pedido negado, né? Eu iria fazer isso. Só que tudo isso mudou muito, porque quando chegou 2018, que foi justamente o ano em que eu pude mudar os meus documentos, né? Porque a sentença saiu no final de 2017, então só em 2018 que eu pude ir atrás dos documentos, né? Ir atrás do meu RG novo e tudo mais. Enfim, eu acho que foi uns 2 meses depois que eu tinha conseguido mudar todos os meus documentos que veio a decisão do STF dizendo que agora pessoas trans poderiam mudar os seus nomes e gêneros no cartório, né? Então, se eu tivesse esperado mais um pouco, se eu não tivesse entrado com o processo em 2017, eu teria tido essa facilitação do cartório, mas foi muito interessante eu ter entrado com o processo, né? Eu acho que foi, enfim, algo ok, até porque nem tinha como saber que a gente teria esse direito garantido depois, e eu fiquei muito feliz de saber que outras pessoas trans não iriam precisar passar por tudo que eu passei. Apesar de algumas pessoas trans ainda fazerem o pedido judicial por algumas questões específicas, hoje em dia, no território brasileiro como um todo, você pode fazer o requerimento direto em um cartório. E agora eu vou falar para vocês tudo que é preciso, né? Que foram, enfim, os mesmos documentos que eu tive que usar no processo são os documentos que também você precisa levar no cartório. Então eu vou aqui falar para vocês direitinho como é, e depois também eu vou falar sobre algumas medidas paliativas, porque nem toda pessoa tem essa possibilidade de já ir no cartório pedir, então eu vou falar de algumas medidas paliativas também que podem ser tomadas, que são, no caso, o nome social. Bom, vamos lá. O primeiro documento que você vai precisar ter em mãos para você fazer esse requerimento é a sua certidão de nascimento. Tem que ser uma certidão de nascimento original, obviamente, você não pode chegar lá com uma cópia, então tem que ser uma certidão de nascimento original. Não precisa ser a mesma certidão de quando você nasceu, né? Você pode pedir no cartório uma certidão nova para você poder entrar com esse pedido depois, né? Porque é importante que você tenha uma certidão de nascimento em mãos. Se você não tiver mais a sua certidão de nascimento de quando você de fato nasceu, né, daquela época emitida naquela época, ou se você não tiver emitido nenhuma outra, você geralmente vai ter que pagar uma taxa no cartório. Se você for uma pessoa de baixa renda, você pode comprovar que você é de baixa renda, né? E assim conseguir ali que esse valor não seja cobrado de você, mas geralmente vai ser cobrado uma taxa que pode variar entre 20 a 50 reais, vai depender muito do local em que você mora. Pode ser também que esse valor, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, já seja um valor totalmente diferente, mas geralmente a média é isso, né? Entre 20 a 50 reais, né? Mas lembrando, cada estado aí vai cobrar um valor diferente, tá? Então, não leve esse valor assim como sendo exatamente assim, porque as coisas podem mudar de estado para estado e as coisas também podem mudar dependendo do momento em que você esteja assistindo esse vídeo. E se você for pedir a isenção de taxa, é importante que você leve alguma declaração que comprove que você é uma pessoa de baixa renda, que você não tem como arcar com aquele custo. De todas aqui, de todas as certidões que eu vou falar, que você pode pedir isenção, você tem que comprovar que você é uma pessoa de baixa renda, tá? É exigida essa comprovação. E um outro ponto também importante é que se você for uma pessoa que é casada, você precisa levar também sua certidão de casamento, tá? É preciso que você leve porque você vai precisar de uma nova certidão de casamento com o seu novo nome e com o seu gênero retificado. Então, você também precisa levar essa documentação. Outro documento que você precisa é de uma cópia autenticada do seu CPF. Então, você vai ter que pegar o seu CPF, tirar uma cópia dele e autenticar essa cópia. É importante que você faça isso. Outra coisa que também você vai precisar levar é algum documento seu que tenha foto sua, de preferência o seu RG também, né? E do mesmo molde, uma cópia autenticada em cartório do seu RG. Então você precisa ter esses documentos em mãos, você precisa ter cópias autenticadas desses documentos. Nossa, gente, eu falei e o celular parou de gravar, né? Então, enfim. O enquadramento deve até ter mudado agora, deve estar um pouco diferente. Mas vou aqui me repetir, né? Vou repetir tudo que eu tinha falado. Bom,
Eu tinha falado da certidão de nascimento, né, e também de casamento, caso você seja uma pessoa que tenha se casado. E um outro documento que também você precisa levar é uma cópia do seu CPF. É importante que você leve uma cópia de alguns documentos. Um deles é o seu CPF, tá? Então você vai lá, tira uma cópia dele e leva ele. É importante também que você leve cópia de documentos em que tem a sua foto, né, que tem o seu rosto ali. É importante que você leve uma cópia do seu RG. É importante que você leve uma cópia do seu título de eleitor ou eleitora, né? Caso você tenha tirado esse documento. E é importante que você tenha tirado esse documento, tá, gente? Por favor, regularize, inclusive, seus títulos de eleitor ou eleitora, né? Porque a gente está aí terminando o prazo para regularizar e a gente precisa muito que você vote, porque 2022 é um ano eleitoral. Você precisa muito votar, votar no Lula, votar 13, para a gente conseguir sair dessa situação deplorável que o Brasil tá. Então, emita aí o seu título de eleitor ou eleitora, caso você não tenha emitido ainda, caso você tenha mais de 16 anos e não tenha emitido ainda, emita. E caso você precisa regularizar o seu documento, né, se você mora em uma cidade diferente da cidade em que você vota, né, é importante que você regularize seu documento, né, o seu título de eleitor ou eleitora, nessa cidade que você mora, né, para você, enfim, poder votar direito aí, né, nos representantes dessa cidade. Se você tiver tirado também passaporte, né? Se você for uma pessoa que já viajou para fora do país, diferente de mim, então se você já tiver tirado passaporte, é importante também que você leve uma cópia do seu passaporte. É importante também que você leve cópia de algum documento que tenha seu nome social, caso você tenha já emitido algum documento com nome social, é importante que você leve também cópia desse documento. Essas cópias não precisam ser autenticadas, tá? Elas não existe essa necessidade de que elas sejam autenticadas. Mas é bom que você leve também cópias autenticadas, porque pode ser que o cartório que você vá faça esse pedido, né? Exija que sejam cópias certificadas. Então é bom que você leve uma cópia certificada e uma não certificada, tá? É bom que você faça isso. Gente, um outro documento que é super importante, eu acabei esquecendo de dizer para vocês, é a cópia de comprovante de residência. Essa cópia de comprovante de residência pode ser de qualquer conta do local que você mora. Então, pode ser uma conta de água, uma conta de luz, um IPTU, enfim. O importante é que seja uma conta do local que você mora. E essa conta não precisa estar no seu nome, ela pode estar no nome dos seus pais, né? Sei lá, da sua mãe, do seu pai, ou então pode estar no nome de amigos seus, de parentes seus, pode estar no nome do proprietário, caso você more de aluguel, né? Enfim, essa conta não precisa estar no seu nome, mas é importante que você leve uma cópia dela para comprovar que você reside em determinado local. Então, não esqueçam desse documento também, porque ele é super importante. Sem ele, você não consegue fazer a retificação. E agora, certidões que você vai ter que levar. É importante que você leve uma certidão de quitação eleitoral. É uma certidão provando que você não tem nenhum débito eleitoral. Essa certidão você retira pela internet no site do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Lá você retira essa certidão e não tem nenhum custo para ela. É uma certidão que você retira ali gratuitamente. E existem outras certidões que você também precisa emitir, que são algumas certidões dos últimos 10 anos em que você mora em determinado local. Se nos últimos 10 anos você morou, por exemplo, em 3 estados diferentes, então você vai precisar tirar uma certidão de cada um desses estados, tá? Uma certidão dessas de cada um desses estados. Uma dessas certidões é a sua certidão de nada consta de antecedentes criminais, então é uma certidão mostrando que você não tem nenhum débito criminal. Essa certidão você retira ela no site do Tribunal de Justiça do estado em que você reside. Então, por exemplo, se você mora aqui no DF como eu, você retira no site do TJDF. Você também precisa de uma certidão de nada consta de crimes federais. Lembrando que é uma certidão de nada consta dos últimos 10 anos, né? De que você não tem antecedentes de criminais federais dos últimos 10 anos. Essa certidão você retira no site do TRF. Lá você consegue retirar essa certidão. Então, enfim, você entra lá e consegue retirar essa documentação. Uma outra certidão que também pode ser que você precise é a certidão de nada consta da Justiça Militar. Essa você só vai precisar se em algum momento você precisou se apresentar à Justiça Militar. Por exemplo, se você tiver nascido com pinto e você tiver tido ali que se apresentar para o Exército, né?
para, enfim, tirar uma reservista, enfim, né? Você vai precisar aí, então, dessa certidão de nada consta da Justiça Militar também. O nada consta da Justiça Militar você tira pelo site do STM também, enfim, também dá para você tirar pela internet. Uma outra certidão que você também vai precisar é de um nada consta dos últimos 10 anos da Justiça do Trabalho, né? Então você vai precisar aí dessa certidão e você consegue ela no site do TRT, lá você consegue tirar essa certidão. É importante que as certidões sejam nada consta. Então, essas certidões elas não podem conter ali que você já teve algum tipo de antecedente, enfim, que você esteja em débito com a justiça em algum desses pontos. Isso é importante porque se você está em débito com a justiça e você muda ali o seu nome e o seu gênero, pode ficar, eles entendem que pode ficar um pouco mais difícil de te rastrearem, mesmo que, enfim, os seus documentos tenham ainda os mesmos números. Pode ser que em algum cartório eles aceitem uma certidão que conste alguma coisa, mas é muito difícil, então é importante que tenha um nada consta. Se quando você emitiu a certidão, lá mostrou que você está em algum débito com, enfim, a justiça de alguma dessas varas, é importante que você resolva isso antes, tá? Você pode, ainda assim, mesmo tendo constado alguma coisa, tentar entrar com o processo no cartório, tentar entrar com o requerimento, mas é um pouco difícil que você consiga, então é importante que seja ali um nada consta mesmo. Essas certidões têm custo, tá? Geralmente é uns R$ 11, R$ 12 o custo delas, não vou lembrar com exatidão, mas elas têm um custo, mas também você pode fazer um pedido de isenção de taxa, né? Você declara ali que você é uma pessoa de baixa renda e você consegue ter essa isenção de taxa. Lembrando que para você poder declarar que você é uma pessoa de baixa renda, você precisa geralmente dar uma comprovação ali de que você de fato é uma pessoa de baixa renda. Mas enfim, tem como você conseguir essas documentações sem nenhum custo. Depois que você está com todas essas documentações em mãos, basta você ir até o cartório em que te registraram, tá? Então você precisa ir no cartório em que te registraram ao seu nascimento. Então, se você mora em um estado diferente do cartório em que você foi registrado, você precisa se deslocar até esse cartório. Se não tiver como você fazer esse deslocamento, então você vai no cartório mais próximo de você, faz lá o pedido para eles poderem entrar em contato com o cartório em que você teve esse primeiro registro, para ver se eles conseguem uma autorização desse cartório para poder fazer todo o requerimento ali perto de você. Mas nem sempre eles conseguem fazer essa comunicação, então na maioria das vezes você vai ter sim que se deslocar até o cartório em que você foi registrada pela primeira vez. Depois que você levou todas essas documentações no cartório, eles vão te dar um prazo. Geralmente eles te dão ali um prazo de umas 2 semanas, mais ou menos. Depois desse prazo, eles te ligam. Se for um cartório que não tenha como te ligar, né? Enfim, porque dependendo do local do Brasil, pode ser que o cartório não tenha muita infraestrutura. Pode ser que eles só te falem para você voltar lá depois de tantas semanas que eles vão estar com a sua certidão pronta. Então, depois que tiver dado esse prazo, né? Ou depois que eles te liguem avisando que sua certidão está pronta, você volta lá no cartório, pega a sua certidão nova, que vai ter o mesmo número da certidão antiga, mas ela vai ter ali o seu nome retificado, ou o seu gênero retificado, ou o seu nome e o seu gênero retificado. Isso vai depender do requerimento que você tiver feito para o cartório. Depois que você tiver com essa certidão em mãos, aí você vai emitir os outros documentos. Para emitir os outros documentos, você vai ter que ir em cada um dos órgãos que emite esses documentos. Então, você vai ter que ir na Receita Federal para poder tirar o CPF, você vai ter que ir na Polícia Civil ou em uma hora para poder tirar ali o seu RG retificado. Você vai ter que ir também a um Tribunal de Justiça Eleitoral para poder tirar ali, né, é, o seu novo título de eleitor, enfim, retificado. Então você vai ter que ir em cada um desses órgãos. Se você tiver também carteira de trabalho, você vai ter que ir ali na Justiça Trabalhista para poder tirar a sua carteira de trabalho retificada. E por aí vai, tá? Se você tirou passaporte, você vai ter que voltar lá para poder pedir outro passaporte, para poder levar a sua certidão, para eles poderem emitir um outro passaporte com o seu nome, com o seu nome de verdade, né? Com o seu novo nome ali e com o seu gênero retificado. Então você vai precisar em cada um desses órgãos.
Não existe uma ordem exata, tá? Você vai indo ali com o grau de importância que você der. Eu sugiro que você sempre vá primeiro no RG e primeiro no CPF. Na verdade, é primeiro você ir no CPF, depois no RG. É o que eu mais sugiro para vocês. Depois você vai ali na Justiça Eleitoral e aí depois você vai indo nos outros órgãos. Porque o documento de CPF, de RG, são os documentos que você mais vai usar, né? Ah, e caso você tenha também tirado uma carteira de motorista, você também vai ter que ir ali fazer um requerimento de uma nova carteira de motorista com o seu nome retificado e o seu gênero retificado. Então, você vai ter que ir ali em cada um desses órgãos, mas eu sugiro para vocês que vocês primeiro resolvam suas questões com o CPF e com o RG. Não são todos os órgãos que vão já emitir o documento retificado para você na hora ali. Pode ser que um ou outro já faça isso na hora, pode ser que alguns te peçam para esperar um pouco. Isso vai depender também de como funciona na sua região, né? Porque tem algumas regiões que são mais simples e que as coisas são muito mais demoradas, tem outras que as coisas funcionam muito mais rápido. Então também eu não posso te dar aí um prazo exato, porque vai depender do local que você tá, né? Então, enfim. Isso não tem como eu te dar um prazo. Mas geralmente, em, sei lá, um mês, você já vai ter resolvido todas as suas documentações. Ainda mais se você tirar um dia, assim, para ir no máximo de órgãos que você puder e tudo mais, né? Então, enfim, você consegue resolver isso relativamente rápido. Pelo menos na maioria do país você consegue resolver isso relativamente rápido. Mas caso você não consiga fazer essa retificação por agora, né? Caso, enfim, você tenha todos esses impedimentos de se deslocar até o cartório em que você teve o primeiro registro, ou enfim, que tenha qualquer outra coisa aí que te impeça de conseguir fazer a retificação agora, você pode tomar algumas medidas paliativas de nome social. Você pode, por exemplo, caso você ainda esteja em idade escolar, fazer o requerimento do uso do nome social na sua escola ou então na sua faculdade, enfim. Eu já falei um pouco sobre o uso de nome social em escola, você pode ver clicando no card aqui em cima. Mas um outro documento que também você tem a possibilidade de pedir ele com o nome social é o RG. O RG costuma ser um documento que a gente precisa apresentar muitas vezes na nossa vida, né? Então, caso você não tenha como retificar os seus documentos agora, você pode pelo menos pedir esse modo paliativo, que é você ter ali um RG com o seu nome social. Basta você ir ali na Polícia Civil, ou então você ir em uma agência do Na Hora, que você consegue ali fazer esse requerimento de um RG com uso de nome social. Se não me engano, isso é no Brasil inteiro, tá? Pode ser que tenha algum estado ou outro que não aceite, mas se não me engano, isso é aceito no Brasil inteiro, né? É um RG com uso de nome social, acho que qualquer estado do Brasil emite. E uma outra coisa também que muita gente não sabe é que você pode fazer requerimento de uso de nome social no seu banco. Isso é algo que muita gente não sabe, né? Mas em 2017 o Banco Central emitiu um comunicado falando que os bancos deveriam adotar o uso de nome social de pessoas trans que fizessem esse requerimento. Então, qualquer banco aqui no Brasil precisa acatar. Então, se você vai em um banco e você tem, enfim, conta nesse banco, você faz o requerimento, eles precisam aceitar. Em 2017, eu fiz o requerimento no Banco do Brasil e para fazer esse requerimento basta você ir na agência do seu banco, né, caso seja um banco físico, e lá eles vão emitir isso, né? Eles vão te dar ali um termo para você assina e depois disso eles vão passar a te tratar com o seu nome social. Eu fui aqui no Gama, né, a cidade em que eu moro, eu fui a primeira pessoa trans a fazer esse requerimento, né? Eu fui ali na minha agência, eu fui a primeira pessoa trans, porque assim que saiu essa decisão do Banco Central, eu já fui atrás. Então foi a primeira pessoa a fazer esse requerimento aqui no Gama e as pessoas não sabiam como fazer. Então eu fui até o banco, falei com a gerente, ela não sabia muito bem como proceder, né? Ela não sabia como lidar. Eu até levei ali a determinação do Banco Central para poder ter um respaldo, né? Ela não sabia muito bem o que fazer, ela me pediu para eu voltar em outro dia, né? Que ela iria se comunicar com a central do Banco do Brasil aqui no Distrito Federal para poder saber como proceder. Então eu tive que voltar para casa. Ela entrou em contato com eles me ligaram, a central do Banco do Brasil me ligou, conversaram um pouquinho comigo, me disseram que eu estava autorizado, que bastava eu ir na agência fazer o requerimento de novo.
Eu voltei na agência, fiz o requerimento, me deram um termo para assinar. Depois desse termo, eles foram mudar no sistema. Então, um tempo depois que eu assinei esse termo, o meu nome, por exemplo, no aplicativo do Banco do Brasil já mudou, né, para o meu nome social. Eles me mandaram um novo cartão de crédito com o meu nome social, não tinha nenhuma menção ao meu nome de registro, só tinha o meu nome social. E eles também passaram a me mandar, quando eles mandavam a conta, né, o extrato da minha conta bancária, ela vinha também no meu nome social. Ela não vinha no meu nome de registro, né, pelo menos nada ali que tivesse para os carteiros terem acesso, ou para os porteiros daqui do prédio terem acesso, eles não tinham acesso ao meu nome de registro. Quando eu pagava, por exemplo, quando eu fazia alguma transferência bancária, costumava vir o meu nome de registro. Hoje em dia eu não sei se vem. Na minha época ainda vinha o meu nome de registro até o momento em que eu de fato retifiquei todos os documentos ali em 2018, né? Mas enfim, vai depender aí de como as coisas estejam no momento. Eu acho que hoje em dia nem quando você paga alguma conta, acho que nem assim vem ali o seu nome de registro, né? Até porque o comprovante de uma transferência, ele não diz respeito só a você, ele vai também para a pessoa para quem você fez a transferência. Para um Pix, por exemplo, enfim. Mas isso é algo que muitas pessoas trans não sabem, mas elas podem sim fazer esse requerimento, e isso é válido para qualquer banco. Se o seu banco for digital, você também pode fazer esse requerimento, né? Geralmente vai ser pelo aplicativo ou pelo site do banco. Você dá uma pesquisada aí sobre como fazer no seu banco, mas se for um banco que tem uma agência física, basta você ir na agência física. Se for um banco digital, aí você tem que ver pelo aplicativo ou então pelo site, mas você vai conseguir fazer isso. Você tem esse direito. Ufa, esse foi um vídeo bem informativo aqui do Transmissão, mas acho que foi bastante importante. Então pegue esse link, copie e sai distribuindo por aí, porque esse tipo de informação pode ajudar muitas pessoas trans que ainda não saibam direito como proceder, tanto com os pedidos de nome social, quanto também com o requerimento de retificação de nome e gênero, né? Pode ser que algumas pessoas trans ainda não saibam como fazer tudo isso, então pega esse link, compartilha por aí, porque pode estar ajudando uma pessoa trans. Também dá o seu like, porque isso ajuda muito a disseminar o vídeo pelo YouTube. E também, se você tiver a possibilidade, torne-se membro do Transmissão, porque assim você ajuda muito o Transmissão a se manter, você me ajuda a me manter. Também quando você se torna membro, você pode aí usar uns emojis exclusivos bem legais das minhas gatas, ou coraçõezinhos aí de algumas bandeiras enfim, de identidades e de orientações sexuais da nossa sigla. Você também pode ter o seu nome aparecendo aqui do lado, bem como ter algumas lives exclusivas para a gente decidir temas de vídeo aqui para transmissão. Então, torne-se membro caso você tenha a possibilidade e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.